Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Olá, ouvintes de língua portuguesa de todo o mundo, em especial os interessados e interessadas em notícias sobre o nosso Brasil querido. Hoje, dia 26 de outubro de 2023, está no ar o programa Bichos Tagarelas. Podcast Bichos Tagarelas. E hoje com notícias muito boas. Vamos falar aqui sobre a reforma tributária, dos impostos, que depois de muitos anos, para não dizer séculos, andou lá em Brasília. E nosso querido competente jornalista Fábio Marçal traz as informações. É com você, Fábio. Notícia boa! E finalmente a reforma tributária andou no Senado Federal. Pouco mais de 3 meses após a aprovação na Câmara, o texto da reforma tributária ganhou exceções benéficas a setores e atividades, além de garantir aos estados mais 20 bilhões anuais de um fundo a ser bancado pela União. Era 40 bi, passa para 60 bilhões com esse adicional de 20 bilhões de reais. O Eduardo Braga, que foi o relator, apresentou o parecer e incluiu regimes específicos para setores como turismo, agência de viagens, saneamento e concessionárias de rodovias. No texto, ele propôs ainda uma nova categoria de alíquota para profissionais liberais, como advogados, médicos que estão fora do Simples Nacional. Em geral, sociedades com faturamento anual superior a 4.800.000 reais. Então, isso significa que o lobby sempre ganha aqui na capital federal, obviamente que quando os aposentados fazem o seu lobby, eles não têm voz, não ganham as suas reivindicações. Mas quando os poderosos fazem o lobby, eles geralmente recebem, têm todas as suas reivindicações atendidas pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Notícia boa! Muito bom o fato dos 20 bilhões a mais, que serão distribuídos aí entre os entes da federação. Isso é muito importante e chega aqui na ponta, chega no cidadão, nas prefeituras, aí, via nos governos de estado, via os programas de governo. Muito bom isso, porque acaba chegando então, finalmente alguma coisa aí para a nossa população. Eu gostaria de falar sobre lobby. O lobby é interessante porque ele parece que é uma coisa só negativa, mas não necessariamente, porque é uma questão da política da população se organizar e fazer também o seu lobby. Eu lembro de uma vez a questão dos aposentados que você citou. Eu estava lá no Senado Federal trabalhando como jornalista e tinha alguma questão lá dos aposentados em pauta. O senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, não sei se ele ainda é senador, mas enfim, ele defendia muito essa questão aí dos aposentados. E o que ele fez? Ele levou alguns ônibus de aposentados até Brasília e o pessoal então na galeria do Senado, a galeria lá do povo, onde a população pode assistir a sessão, ficaram lá e não saíram, ficaram acampados lá, entendeu? Então foi um protesto, não foi muita gente, mas o barulho que eles fizeram, eu lembro que na ocasião foi o suficiente para fazer o projeto lá em questão andar. O que acontece do lobby, o que a gente talvez supõe, que inclusive há outros tipos de incentivos aos políticos que talvez
ninguém saiba, né? Ninguém saiba que tipo de incentivo, que tipo de pressão que a determinados setores fazem, principalmente os setores com mais dinheiro, né? Mas isso é uma suposição, né? Que não se sabe, né, que tipo de pressão, que tamanho de pressão essas pessoas, os políticos recebem. Mas eu defendo essa questão da pressão popular em cima dos políticos. Por exemplo, a pressão da imprensa é uma pressão também interessante. Os políticos gostam de aparecer, né? Então, e hoje com as redes sociais, com tudo, se o povo for para cima nas redes sociais questionando algum projeto, mas for com vontade mesmo, com pressão, com movimento, com barulho, os políticos ficam atentos com isso, eles vão prestar atenção. Agora, se ninguém faz nada, ninguém se mexe, ninguém pressiona, ninguém faz lobby, né? Porque lobby não é nada mais, nada menos do que uma pressão e a defesa das teses junto aos políticos que estão lá na votação dentro da Câmara e do Senado. Então é possível sim a população fazer lobby, mas é preciso se organizar, né? Precisa se organizar. E enquanto os que têm dinheiro, tal, as empresas grandes aí conseguem fazer esse lobby muito mais fácil, mandando, por exemplo, interlocutores até Brasília, que ficam aí hospedados aí durante um bom tempo nos grandes hotéis e vão todo dia fazer o périplo de gabinete em gabinete, convencendo os parlamentares sobre a defesa dos seus projetos e acabam muitas vezes conseguindo as aprovações. Em outros casos, interesses, né, de toda forma que são colocados nas mesas aí dentro dos gabinetes. Mas o lobby existe e inclusive há um projeto para regulamentar o lobby, né, para ser uma profissão dos lobistas, né, as pessoas que ficam aí nas orelhas dos políticos defendendo determinados projetos. Eu lembro também em Brasília, aí no Salão Verde, onde a gente pode circular por ali, muitos lobistas com pressão do tipo assine aqui um projeto, assine aqui e tal, e pegando em pranchetas assim assinatura de projetos junto aos deputados assim no corredor, nos corredores, fazendo esse tipo de pressão. Mas aí, como eu disse já, então é questão de organização, né? A sociedade precisa se organizar para estar pressionando os políticos. E ainda só falando sobre a imprensa, né? A imprensa pode ser uma das ferramentas para pressionar sobre os mais diversos setores. E agora, claro, nesse caso, um dos interessados era a própria grande imprensa, né? Muitos veículos de comunicação se beneficiaram aí da desoneração, por exemplo, né? Enfim. Esse é o nosso Brasil, essa é a democracia. Subindo a rampa, descendo a rampa. E no movimento para atender os interesses do Centrão, né, o Lula fez aquelas mudanças na Caixa que a gente falou, ele, com essa acomodação, surtiu um efeito imediato. Após semanas de adiamento, os deputados aprovaram, na noite de ontem, o projeto que prevê a taxação dos super ricos, contando mandatos interinos. Esta é a sexta troca da Caixa Econômica Federal desde 2018. Ou seja, em média, cada ocupante fica no cargo por um ano. O banco sempre desperta a cobiça de políticos para operar programas que garantem visibilidade e entregas na ponta da sociedade, como o Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família. Podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. E a Polícia Federal avançou nas últimas semanas e abriu novas frentes de apuração que mira a gestão do Braga Neto na GFI. Não é piada.
desdobramentos ocorrem após os investigadores mapearem a atuação de militares da reserva na intermediação de contratações milionárias. Informações coletadas pela Polícia Federal indicam que as suspeitas de irregularidades em contratos assinados pela gestão de Braga Neto naquela famosa intervenção federal no governo do Rio de Janeiro, que consumiu mais de R$1,5 bilhão de reais e não resolveu nada, extrapolam um caso de compra de coletes balísticos, alvo da Operação Perfídia, que investiga o ex-ministro e general Braga Neto. O Fábio, um setor que deveria ser talvez mais às claras é a Pompex, né? Saiu algumas reportagens aí tempos atrás que a Pompex é um dos lugares que muitos militares ficam lá pendurados e dobrando, triplicando seus ganhos. Enfim, teria que dar uma olhada com mais atenção aí na Pompex. Não é piada. E uma das coisas praticamente inéditas que ocorrem aqui no Senado Federal, o Senado rejeitou a indicação do presidente Lula para o comando da Defensoria Pública da União e impôs uma derrota ao governo nesta quarta. Com 38 votos contrários e 35 favoráveis, Igor Roque não conseguiu ter sua indicação aprovada para o cargo de Defensor Público Geral Federal. A rejeição é o desfecho de uma novela que começou em novembro do ano passado, quando Bolsonaro, ainda presidente, indicou Daniel Macedo para ser reconduzido à frente da instituição. A votação para confirmar o nome dele no Senado ficou travada por mais de 3 meses. Diante do desgaste por causa de um seminário sobre o aborto legal que seria organizado pela DPU. Aí indica a força, né, da bancada conservadora no Senado Federal e mostra que o liberal Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, com a intenção de fazer o novo presidente do Senado, ele é presidente do Senado até fevereiro, o Rodrigo Pacheco quer colocar uma pessoa de sua confiança, então está apoiando a bancada conservadora, né, que toda essa pauta conservadora que a gente está vendo que está passando pelo Senado Federal. E o plenário do Senado também aprovou aquele projeto de lei, que eu chamo aqui o projeto de lei Globo até 2027, né? Que é a famosa desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia que mais empregam no país. Então a proposta agora vai para a sanção do presidente Lula e as empresas, né, que pagavam 20% de impostos sobre a folha de pagamento, vão pagar uma alíquota de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. O que significa isso? Menos dinheiro para a Previdência Social. E o que significa? Já se fala numa reforma da Previdência. Então o que a gente vai ver com essas isenções aí que toda hora dão? Que daqui a pouco nós vamos trabalhar até a morte, né? Quando você morrer, você pode se aposentar. E eu acho que sempre, não tenho absoluta certeza, a ponta mais fraca sempre paga por essas isenções. E quem está pagando a conta somos nós, você não tenha dúvida. E o Brasil tinha quase 1,5 milhão de trabalhadores por meio de aplicativos no trimestre de 2022, incluindo motoristas, entregadores de comida e outros profissionais. É até um número que eu acho pequeno, viu? Eu acho que essa pesquisa poderia aumentar aí o número, né, de trabalhadores. E interessante que agora me passou uma coisa. Aqueles
setores, 17 setores da economia que mais empregam, eles colocam na propaganda deles que eles empregam, tem que ter isenção porque empregam 1.800.000 trabalhadores. E os aplicativos aqui, e os trabalhadores do aplicativo não podem receber absolutamente nada? Eles geram todos esses aplicativos. Eu não estou defendendo o aplicativo, estou defendendo o trabalhador do aplicativo. São 1,5 milhão, né? Eles poderiam, né, ter um formato melhor para eles terem uma previdência social, terem possibilidade de um dia se aposentar. Fábio Marçal, você traz um importantíssimo debate, né? Essa questão aí dos aplicativos, hein? Vamos falar dos motoristas de aplicativos especialmente. Eu não sei como é que funciona essa questão da aposentadoria desse pessoal. Se eles estão incluídos no MEI, né, nos microempreendedores individuais. Olha, isso aí é um debate muito importante a ser feito. E eu sei que Brasília está pensando a esse respeito, né? Mas aqui na base aqui não está claro para nós aí se essa categoria está num limbo, né, da Previdência Social, tá? Como é que vão se aposentar algum dia? Por exemplo, tem algum acidente ali no carro, né? A pessoa se acidenta, se ela pode ficar encostada, como se diz no INSS ou não. Essas informações seriam bem interessantes a gente trazer aqui para o nosso ouvinte. Eu também gostaria de saber, não tenho essa informação, eu sei que é ignorância total minha, falta de leitura do que está acontecendo na política, mas de fato não sei e gostaria muito de saber, se você verificar essas informações aí em Brasília, como é que estão os motoristas de aplicativo nessa questão de aposentadoria, de direitos sociais, né, questão aí de eventuais acidentes, como é que fica, né? Se estão inclusos no MEI, não, ou enfim. Eu lembro que eu vi alguma coisa que estavam querendo obrigar os aplicativos, aí, os Ubers da vida, a registrarem os motoristas como funcionários. A Justiça do Trabalho envolvida, aí teria que ver isso aí, é bem importante esse debate. Mas sabe que são muitos aplicativos, né? Eu também sou funcionário, vamos dizer assim, de aplicativo. Eu tenho um apartamento que eu alugo aqui em Florianópolis pelo Airbnb. Então eu sou anfitrião, mas eu também sou co-anfitrião de apartamentos de amigos meus. Na temporada aqui em Florianópolis eu chego a administrar 40 apartamentos como co-anfitrião. Então eu fico no aplicativo, as pessoas fazem reserva, eu converso, eu falo, não, aqui tem isso, tem aquilo, tem aquele outro, pode vir mais cedo ou mais tarde. A pessoa pergunta se tem roupa de cama, se tem isso, tem aquilo, se pode trazer crianças, se pode trazer o cachorro, se tem bicicleta, se tem garagem, enfim, eu fico interagindo com as pessoas para, enfim, efetuar a reserva. Quer dizer, não saio da frente do computador, mas trabalho e muito na temporada de verão, por exemplo, aqui em Florianópolis, com os aplicativos, com o aplicativo Airbnb especificamente. Sobre esse eu posso falar. Não tem MEI, não tem direito nenhum, não recebo nada do aplicativo. O que a gente recebe é um combinado com o proprietário que paga uma comissão, mas é uma coisa totalmente informal. Ou, por exemplo, se eu ficar doente ali e parar de responder aos hóspedes, o Airbnb vai inclusive vai reclamar, vai falar, pô, o cara não responde, vai baixar minha nota lá. Podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. E finalmente, Ricardo, foi destravada a pauta da Câmara dos Deputados, mas não foi destravada de graça, né? O presidente da Câmara, Arthur Lira, emplacou então o seu presidente, o novo presidente da Câmara, Carlos Antônio Vieira Fernandes,
né, que o governo Lula confirmou nesta quarta que ele irá substituir, então, a Rita Serrano no comando da Caixa. Mas tem muita coisa por trás disso aqui nos bastidores. O presidente Lira emplacando, o Lirinha Filho, mais um gênio aqui de negócios, que tem 23 anos e é sócio da Omnia 360, a empresa que representa veículos de mídia que participam de campanhas da Caixa e de quase todos os outros órgãos públicos. Então, o Lirinha está ficando rico, né, devido ao seu pai, e é uma vergonha o que acontece aqui na capital federal e ninguém mete a mão. Mas o Centrão cobrou mais verba do presidente Lula para o ano eleitoral e disse que a troca na Caixa é insuficiente. É brincadeira. Não é piada. Isso aí, Fábio, você me dá licença para eu trazer um assunto aqui regional, mas que serve de modelo aí para o nacional. Sabe que um dos fatores que eu admiro em alguns políticos, o presidente Lula é muito bom nisso, o Michel Temer também era bom nisso, apesar dos dois aí terem brigado, que é a diplomacia, que é você conversar, trazer para a mesa e conversar. E eu falo aqui de Florianópolis, né, a nossa ilha da magia, capital de Santa Catarina. E aqui no sul, quando eu viajo aí de uma ponta a outra, principalmente pelas rodovias, eu reflito que um diferencial interessante é que a grande quantidade de portos. A infraestrutura aqui do litoral catarinense é bem forte. Claro que a gente tem alguns fatores aí que ajudam nisso, por exemplo, a profundidade dos calados, né? Então são muitos e muitos portos, digamos assim. E um porto relativamente novo, que pouca gente ouviu falar, é o porto de Itapoá. Itapoá, isso mesmo, ela é com acento agudo aí no A, lá no último A fica Itapoá. Itapoá. É uma lindíssima praia, diferente lá de Itapuã, né? Lá Itapuã, lá no norte e nordeste, que é outra praia, cantada aí pelo querido Vinícius de Moraes, o nosso poetinha e diplomata. Itapoá, aqui em Santa Catarina, é um porto que fica, é uma cidade também, bem na fronteira com o Paraná, né? Porto, obviamente, então, litoral, litoral do Paraná com o litoral de Santa Catarina. Então, só ali naquele cercadinho ali, nós temos o Porto de Paranaguá, gigante, né, dos grãos e tal, no Paraná. Daí vem Itapoá, que é um porto enorme, com um calado, eu não sei aqui o tamanho, a profundidade, mas ele recebe navios de grande porte. E logo em seguida vem o Porto de São Francisco do Sul, da nossa querida São Chico, como nós falamos aqui. Ok, pois bem, entre Itapoá e São Francisco do Sul, dois importantes portos aqui da região norte de Santa Catarina, há também um trabalho de melhoria do setor do turismo. Nós temos aqui um jovem deputado estadual, que em breve, quem sabe, aí o povo manda ele aí para Brasília, é o Fernando Krelling. Fernando Krelling, ele é do PMDB. O deputado é formado em educação física e defensor dos esportes, mas ele tem ganhado aí um bom protagonismo na política aqui local, né? Ele é um esportista, um empolgado, enfim, tá se dando bem aqui no meio do povo, aqui tendo boa votação, então já é o segundo mandato dele como estadual. Pois bem, tá bom, a gente tem que ter essa noção básica, né, de política. A gente que tem, né, essa noção básica de política em Brasília fica analisando. Veja só, o Fernando Krelling, ele conseguiu reunir o procurador do Ministério Público Federal, o Tiago Gutierrez, o procurador-geral do Estado, Márcio Luiz Fogaça Vicari, e o secretário de Infraestrutura e Mobilidade do Estado, que é um deputado licenciado aqui também do PMDB, o Gerry Comper, além de prefeitos. Tá, o que eu tô ressaltando nisso? Ele conseguiu reunir numa mesma mesa de diálogo, né, uma conversa entre Estado, Prefeitura e Ministério Público.
Por quê? Para a retomada das obras da Costa do Encanto. Essa Costa do Encanto é uma ligação lindíssima entre a paradisíaca Itapoá e São Francisco do Sul, falando do turismo, que eu comecei ali atrás a falar. Mas só que essas obras não andam desde o tempo, vamos dizer, do Dom Pedro. Tá, vamos dizer que é o Dom Pedro II, tá? Para não dizer que foi lá desde o Dom Pedro I. Pois bem, as obras não andam. E que seria um corredor turístico entre Itapoá e São Francisco do Sul. Bom, aí o Fernando Krelling conseguiu colocar então na mesma mesa os políticos do Ministério Público, né, que vivem entrando com ações e tal, e ajudam a dar uma segurada lá, devem ter, né, com certeza tem os seus argumentos, né. E então colocou todo mundo lá na mesma mesa e assim a Costa do Encanto, pelo jeito, vai desencantar. E a assessoria do deputado Fernando Krelling enviou um áudio. Vamos ouvir o que eles falaram a respeito. Deputado, na sua opinião, depois dessa reunião, o que pode ser feito para que saia essa obra? A bancada do Norte trouxe um protagonismo, principalmente para a região norte do estado, quando a gente fala da Costa do Encanto, uma ligação importante entre São Francisco do Sul e o município de Itapoá. Desse projeto lá de trás da Costa do Encanto ainda faltaram 9 quilômetros de pavimentação. Esses 9 quilômetros estão numa situação terrível e com grandes dificuldades, onde nós temos um impasse entre o judiciário e o governo do estado. A nossa ideia foi fazer com que tivéssemos um encaminhamento e justamente o estado em 30 dias possa apresentar uma possibilidade de acordo com o judiciário ou então encaminhamento da ação conforme o estado já se comprometeu no passado, que ainda não avançou. Então nós temos 30 dias, agora possivelmente no início de dezembro teremos uma nova reunião, já com a possibilidade dessa resposta do estado ao judiciário, e nós ficamos aí intermediando essa situação. Vale ressaltar que as obras estão paradas desde 2016, né? Quando eu falava ali o Dom Pedro II, no caso, é claro que de forma figurativa, mas desde 2016, é muito tempo, né? Isso aí, quem começou foi o Luiz Henrique da Silveira, ex-senador, governador aqui de Santa Catarina, cuja esposa hoje é senadora aí está em Brasília, ela que era suplente do atual governador aqui, o Jorginho Melo, quando ele era senador, ela foi ali suplente, e assim que ele saiu, ela entrou, assumiu, né, o mandato de senador. Agora, Fábio Marçal e ouvintes, quando a gente estava falando sobre lobby na nossa matéria anterior, eu falei que o uso da imprensa é uma maneira de pressionar. Veja só, a assessoria do deputado Fernando Krelling mandou esse áudio dele, ok, para a imprensa e tal, nós estamos colocando aqui, a coisa vai repercutindo. Mas eles não enviaram só a sonora dele, eles foram lá e entrevistaram também o procurador-geral do estado. Então isso tudo é forma de pressão, né? Você vai lá e coloca um microfone, pois como é que vai ficar isso aí, tal. Né? Bota lá um jornalista, lá, um assessor de imprensa para fazer esse tipo de pressão. Sempre ajuda, tudo vai somando, as pessoas vão, opa, eu falei lá de público, né? E agora tem que não posso deixar morrer isso aí. Enfim, tudo é pressão. A política anda só na pressão. Vamos ouvir então o que disse aí o procurador-geral do estado aqui de Santa Catarina, o Márcio Luiz Fogaça Vicari. É muito difícil fazer esse estudo ambiental exigido pela justiça? Essa não seria a melhor saída? O estudo ambiental é longo, é caro, é demorado. Então, sempre que possível, se a gente consegue diminuir o âmbito desse estudo, tanto melhor, para a própria realização da obra, né? Agora, isso depende naturalmente de uma interpretação feita pelo Ministério Público a partir da decisão judicial que já existe. Então, o que me parece agora mais conveniente nesse momento é tentarmos, o Estado e o Ministério Público, encontrar alguns pontos de contato em que seja possível avançar de maneira tal que se possa levar adiante o que precisa ser feito com um pouco mais de rapidez do que só esperando pelo processo. É isso que eu vou tentar agora com o Procurador da República, para ver se nós conseguimos encontrar alguns pontos, porque resolver de uma maneira muito simplista não se consegue a partir do fato de que já existe uma decisão judicial. Mas talvez pontos de contato, como o próprio Dr. Tiago falou, que já existem, que já são de consenso mais ou menos comum, isso pode antecipar algumas etapas e, ao fim e ao cabo, permitir que o estudo seja mais rápido e, portanto, a solução venha antes.
De que forma esse tipo de reunião que aconteceu hoje auxilia nesse processo de diálogo? Eu acho que ela é muito importante. A iniciativa da Assembleia foi muito importante porque se ela não fosse feita, se a reunião não fosse feita, nós íamos continuar dialogando por petições no processo e a coisa não ia avançar tão rapidamente, né? Assim, quando as pessoas sentam olho no olho, pelo menos alguns avanços se conseguem muito mais rapidamente do que com a burocracia de um processo. Então, a iniciativa da bancada do Norte, dos deputados aqui da Assembleia, eu reputo muito importante. Fábio Marçal, meu querido jornalista aí de Brasília, não é? Nós falando sobre lobby, veja só, nós estamos agora trazendo essa reportagem, parece que ela está casando, tá desenhando pro ouvinte o que é o lobby. O lobby não é uma coisa ruim, o lobby é você chamar, como se diz, não sei se aí em Brasília, aí no Norte, no Nordeste, enfim, no mundo inteiro aqui os falantes de língua portuguesa vão entender, mas aqui no Paraná, aqui pertinho, eles falam na chincha, chamar na chincha, não sei o que é isso, quer dizer na chincha, mas é se chamar a responsabilidade da pessoa, vem aqui, vamos conversar sobre esse assunto. Então veja só, o deputado Fernando Krellin foi lá, chamou a reunião junto com a bancada do Norte aqui do estado de Santa Catarina. Nós estamos falando de uma obra de turismo entre Itapuá e São Francisco do Sul, mas ele serve para exemplificar o que é um lobby para o Brasil inteiro, aí para Brasília também. Aí foi lá a assessoria de imprensa e entrevistou o procurador-geral do estado. Pois é, como é que vai ficar isso aí e tal. Daí veja só o que o Márcio Luiz Fogaça, vicário, o procurador, já falou. Olha, é muito bom, né, trazer olho no olho, a coisa anda e tal. Você veja, isso é lobby, isso é um lobby às claras, é uma coisa muito bacana. Agora nós vamos ouvir, essa assessoria do Fernando Krellin tá sensacional, né? Eles aproveitaram aquele burburinho ali no final do evento e gravador na mão e tal, e eles agora foram lá no procurador do Ministério Público Federal, o Tiago Gutierrez, né? E as pessoas, o doutor, né? Porque, procurador da República, se sabe a potência que é, né? Esses caras são muito fortes, eles têm um poder muito forte, são aquelas pessoas que podem prender a polícia, né? Pode prender, dar voz de prisão e tal, é uma autoridade muito grande, pouco conhecida inclusive, né? Mas os políticos principalmente morrem de medo dos procuradores, mas não os assessores de imprensa que foram lá e entrevistaram o procurador do Ministério Público Federal, aqui no caso o Tiago Gutierrez, sobre essa obra que está parada aqui. Vamos ouvir então. 3, 2, 1, sonora com Tiago Gutierrez, procurador da República. Doutor, a realização do estudo ambiental é a única saída ou é mesmo possível esse acordo que os deputados tanto pedem? A gente tem buscado discutir um acordo, né, inclusive para pensar na possibilidade de realização de algumas etapas antes da conclusão dos estudos e da obtenção das licenças ambientais que atestem a regularidade das obras, né, desse licenciamento que foi questionado judicialmente. Então, enfim, de qualquer forma, os estudos são necessários, né? A questão é o que pode ser feito de maneira emergencial, o que pode ser liberado, né? A gente precisa submeter isso ao judiciário também, mas realmente a análise, né, dos impactos do conjunto de trechos pavimentados ali na região é imprescindível. Qual é a grande dificuldade desse processo em todo? Eu acredito que tem havido uma resistência muito grande pela questão de que quando a decisão judicial foi proferida, muitos dos trechos já estavam pavimentados, né? Eu não tenho um número preciso, mas eu acredito que cerca de 90% da obra já concluídos, né? Então, a partir daí, a disposição para efetuar um gasto, né, com uma obra que já está realizada diminui muito, mas são realmente investimentos essenciais, né, num estudo ambiental que consiga analisar os impactos sinérgicos, né, desse conjunto de intervenções que foram realizadas na região. Hoje em dia, a gente abrir mão de entender os impactos dessas intervenções é algo que já não cabe mais, né? Os impactos estão aí batendo às nossas portas, né? Quanto custa esse estudo e ele demora quanto? Não sei quanto custa, realmente, enfim. É isso, é muito bom ouvir todos os lados, né, da história. E é claro que o impacto ambiental das obras tem que ser muito analisado, tem que ser estudado, tem que ser levado em conta, como disse aí o procurador da República,
nessa entrevista, né, ele que é do Ministério Público Federal. Veja só o que é a pressão, Fábio Marçal e nossos ouvintes. Eles já nessa reunião de agora, que foi ontem, eles agendaram já uma outra para o final de novembro para de novo colocar mais pressão. E veja só, participaram dessa discussão aí outros deputados, eu vou dar o nome aqui aos bois para todo mundo saber, né? Deixar isso bem claro, que não foi só o Fernando Krelin, apesar dele ter puxado aí boa parte da responsabilidade. Então estavam lá o Maurício Skudlark, do Partido Liberal, também o Maurício Peicher, do Partido Liberal, do PL, a Vanessa da Rosa, do PT. Vanessa da Rosa, vale ressaltar que é a segunda deputada da história, imagina só, de Santa Catarina, negra, a assumir um mandato de deputada. Então o pessoal está comemorando muito aqui a presença da Vanessa Rosa, porque é um marco nessa questão dos negros aqui em Santa Catarina. A Vanessa está como deputada federal, ela assumiu, ela é suplente, né? Vai ficar um mês aí no mandato, mas ela já estava lá na reunião marcando presença. Então a professora e deputada estadual Vanessa da Rosa, também o Matheus Cadorim, do Partido Novo, o Dr. Vicente Caro Preso, do PSDB. Dr. Vicente Caro Preso, se eu não me engano, já foi deputado federal, já esteve aí em Brasília por um bom tempo. E também estava aqui o Sargento Lima, do Partido Liberal. E olha só, o auditório da sala de comissões, né, o local lá da reunião, ficou lotado. A maioria dos presentes eram vereadores de Itapoá e de São Francisco do Sul. Isso é lobby, né? Isso é lobby. E a gente vê que funciona. Como disse o próprio procurador do estado ali, não é a careação. A careação é uma maneira policialesca de falar, né? Mas olhando olho no olho, olhos nos olhos, né? E a coisa anda. Podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Finalizando, para vocês acompanharem o presidente Lula, nós teremos uma repercussão sobre o café com jornalistas no Palácio do Planalto. Haddad, Tebet e Campos Neto se reúnem no Conselho Monetário Nacional. O TSE julga mais 3 processos contra Jair Bolsonaro por abuso do poder. A prévia da inflação, o IBGE divulga a de outubro. E também resultados aí da Bolsa de Valores, né? Vale, Amazon, Mastercard, Gol divulgam o balanço do 3º trimestre. Então são coisas aí que é para ficar de olho. E foi a vitória do Planalto, voltando no teste do governo na Câmara, na aprovação do arcabouço fiscal. Haddad calcula e também a taxação dos super ricos, né, por 323 votos a favor e 119 contra. O ministro Fernando Haddad da Economia, ele está comemorando. Mas interessante esse placar, 323 votos a favor e 119 contra. Significa que o governo está com praticamente garantidos 323 votos. Isso significa que ele pode aprovar qualquer emenda constitucional, porque a emenda constitucional precisa de 308 votos. Então, e outra coisa, você só resolve tudo que é problema, reforma tributária, todas as coisas que você quer aprovar no primeiro ano de governo. Porque o segundo ano de governo entra a questão das eleições municipais. E depois, no terceiro, eles já estão discutindo a eleição presidencial. Então, se você não aprova as coisas realmente importantes, né, que agora se fala em reforma administrativa também, você não aprova absolutamente nada depois. Então, se o governo conseguir, e vai conseguir agora em novembro, aprovar a reforma tributária, aprovar taxações de grandes fortunas e uma série de coisas,
o governo entra num ano mais tranquilo, num período eleitoral agora para prefeitos e vereadores no próximo ano. Vamos ver, né, então, quais serão os próximos capítulos aqui das votações no Congresso Nacional, Ricardo. É isso aí, meu amigo Fábio Marçal. Um grande abraço para você aí em Brasília e para todos os nossos ouvintes de língua portuguesa que nos escutam em todo o planeta. E voltamos amanhã com mais um Bichos Tagarelas. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas com Fábio Marçal, Ricardo Weg e gente convidada.